canal, tudo bem com vocês? E a convidada de hoje é a Jaque Junker, ela que é terapeuta, reikiana, consteladora sistêmica dinâmica. Tudo bem, Jaque? Tudo, Grazi, tudo bem. Então, para quem não viu ainda no canal, hoje a gente vai falar um pouco sobre constelação familiar, mas os detalhes de o que é, né, para que serve, eu vou deixar linkado nesse vídeo, porque a gente já teve a oportunidade de falar com a Jaque há 2 anos atrás, né, Jaque? Isso, 2 anos atrás. Vamos lá, Jaque. A gente está em outubro agora, outubro rosa, muitas mulheres procurando auxílio, né? E o que essas mulheres, por exemplo, podem ter de benefícios numa constelação familiar? O benefício que a gente tem em questão da constelação, principalmente nós mulheres, é quebrar paradigmas, é quebrar ciclos no nosso clã familiar feminino. Então, eu sempre digo assim, a gente tem que nos conhecermos e conhecermos totalmente a história dos nossos ancestrais, né? Que no caso a nossa mãe, a nossa bisavó, a nossa avó, bisavó. Algumas pessoas falam, alguns estudos, que a gente fica mais ligada em 4 gerações, né? Outras falam até 7 gerações. Tem uma metáfora que eu gosto de usar em relação a isso. Tem um chefe da tribo dos Sioux que ele diz, né, que quando a flecha é lançada, ela atinge 7 gerações à frente. Então, tudo que a gente fizer hoje, a gente tem que ter a preocupação, porque vai atingir ainda, no caso dele, 7 gerações, né? Ou 4, como algumas pessoas falam. Então, não é só as nossas gerações anteriores. Não. Nós vamos gerar também, né? Para quem as mamães aí que nos assistem aqui no canal, tem que se preocupar bastante, porque isso vai se estender. Sim, então a gente fala assim que nós temos que nos curar da nossa ancestralidade, que veio antes de nós. Mas também nós temos que ter uma preocupação com os nossos descendentes, que são os que vêm após nós, que são nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, né? Então assim, ó, tudo que eu não organizar na minha vida hoje, tudo que eu deixar para alguém resolver, eu estou colocando isso na conta deles, dos meus descendentes. Então a gente tem que ter muito esse cuidado. Então não deixa teu filho, teu neto, teu bisneto resolver os teus problemas que são teus. A gente que tem que resolver. E essa questão de problemas, né? Por exemplo, a gente já vem com algum problema para resolver. Com certeza. Ou da mãe, da avó, enfim. Quando a gente recorre à constelação, no caso assim, como que eu sei que aquele problema pode ser resolvido com uma constelação? Quando você tem algo que você não consegue achar o problema ou a solução para aquilo, e você sabe que aquilo é decorrente, que aquilo já aconteceu com a tua mãe, com a tua avó, com a tua bisavó ou com alguém familiar nesse sentido, né? Estamos falando mais do clã feminino porque nós estamos no Outubro Rosa, então vamos falar mais das mulheres, né? Dedicado a vocês mulheres esse vídeo aqui de hoje. Com certeza, então a nossa preocupação hoje aqui é nós, mulheres. Então a gente tem que ver o porquê que a gente não avança em certas situações, o porquê que a gente, principalmente vamos falar de relacionamento. Eu conheci uma pessoa, meu primeiro namorado, aí não deu certo por algum motivo, daí terminou. Aí depois eu conheci outra pessoa e se tu for ver a outra pessoa, basicamente tinha os mesmos problemas do primeiro namorado e sucessivamente. Então a gente tem que descobrir ali o que tem no nosso clã familiar, né, do nosso lado, que teve esses problemas e é recorrente isso. Então a gente, por honrar a nossa mãe, honrar o nosso clã feminino, a gente acaba fazendo as mesmas coisas e acontecendo as mesmas coisas, não se sentindo pertencente a fazer diferente. Vamos supor assim, tipo rompimentos, casamentos falidos, como a gente diz, casamentos que não deram certo. Então assim, eu inconscientemente, por amor ao meu clã feminino, o meu casamento, o meu relacionamento também não vai dar certo. Então assim, as minhas ancestrais não foram felizes, eu também não posso ser feliz.
É uma meia-culpa. Meia culpa, inconsciente meia culpa, mas a gente acaba trazendo isso para nossa vida hoje. Isso assim, muitas pessoas me perguntam, meus pacientes e clientes, enfim, Jaque, mas isso é genético, né? Então como eu trago isso? Não, isso não é genética, gente, isso não vem em genes. Genes é outra coisa, genes é doença genética que traz realmente de gerações em gerações, mas a gente está falando aqui de epigenética, que na verdade é o que na constelação é o campo mórfico, que a gente chama. Mas eu não conheci tal pessoa, minha avó, Não, mas isso assim, tá no sistema familiar. Né? Então é o campo mórfico que é o sistema familiar. E inconscientemente a gente acaba fazendo as mesmas coisas. Porque às vezes a gente não liga aos antepassados, porque a gente conheceu poucas gerações. Isso. Né? 2, 3 gerações e não viu que poderia ser numa terceira. Eu vou dar um exemplo meu, que eu sempre comento toda vez que eu faço alguma palestra, ou enfim, dou alguma entrevista também, meu particular, que é o seguinte, a minha bisavó, né, naquela época, imagina, tudo muito, nada de recursos, né, possíveis, ela teve abortos espontâneos, a minha avó teve abortos espontâneos, a minha mãe teve um aborto entre a minha irmã mais velha e meu irmão mais velho, também abortou um, a minha irmã abortou primeiro também, tudo espontâneo, tá? E eu com 7 meses também tive início de dilatação e quase abortei o meu. Estava praticamente vindo antes da hora. Então, tu vê que a gente faz inconscientemente por amor. Então, assim, eu quis ser solidária com o meu clã feminino. Se todas sofreram um aborto, por que eu não poderia sofrer aborto? Porque eu tinha que sofrer um aborto. Só que, claro, nessa época eu estava mais desperta, então, assim, também, né, teve todo um aparato de médica, hospital e descanso, repouso, então eu consegui manter até o final a gravidez e tudo certo, tudo tranquilo. Já tá aí com um moço, né? Um moço, 28 anos já. E assim, já que quando a gente fala assim, a questão que a gente quer ser solidário com o clã, né? E aquelas pessoas que não são, não tem um sentimento familiar. Por exemplo, eu não me dou bem com a minha mãe, ou não me dou bem com a minha avó. Né? Aí eu imagino que eu não tô tendo solidariedade. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não. Vai continuar com o problema sempre. Então aí a gente vai usar, que eu sempre digo assim, a primeira coisa que eu pergunto quando alguém, eu geralmente eu faço uma entrevista com a pessoa, né, com o meu cliente quando ele vem, e aí ele vai me expor realmente o que ele quer, o que ele não quer. Primeira coisa que eu pergunto é assim, eu quero fazer constelação, já que tá, eu digo assim, você está preparado para fazer constelação? Você realmente quer saber o problema para fazer a constelação? Se a pessoa está disposta, ela vai fazer a constelação, ela vai entender e absorver aquela situação e vai mudar. Então aí a gente diz que quando um desperta do clã, geralmente o clã se acalma e as coisas começam a fluir na vida. E aí eu posso também, por exemplo, estar despertando do clã, né? Vamos supor que eu estou fazendo a constelação familiar. E eu tô auxiliando meu clã? Sim, você auxilia seu clã, você acalma seu clã. Porque seu clã, muita coisa assim, vamos se dizer assim que nós temos alguém na família que foi excluído, né? Por N motivos, a gente, vamos por dependência química, naquela época, claro, era um pouco mais difícil, mas vamos botar por alcoolismo. Aí vamos supor lá que minha bisavó era alcoólatra. E a família não gostava disso e acabou excluindo ela e deixava ela de lado. Então as próximas gerações que vieram, ninguém dava bola para aquela bisavó até, enfim, ela morrer. Só que ela queria ser vista e amada. Ela tinha um problema sim, mas ela queria ser vista e amada. Ela não queria ser excluída porque ela faz parte do sistema. Então alguém mais adiante, poderia até ser a minha mãe, eu ou de repente um filho meu, teria uma dependência de álcool. Por quê? Porque para chamar a atenção que aquela pessoa foi excluída e ela quer ser incluída novamente. Entendi. Então isso é um cuidado. Independente da família, teu amigo não, do sistema familiar, sim, tu tá sendo uma parte dele, não vai ter o uma parte dele. Então assim, por isso que a gente sempre usa, e eu até cuido bastante, a gente fala das 3 leis de pertencimento de Bert Helling, que é o criador da constelação familiar. A primeira delas, no caso, né, é a hierarquia.
A segunda dela é o pertencimento e a terceira é o equilíbrio. Então a hierarquia é o que é? Mesmo, eu não conheci meu pai genético, biológicos, não conheci, mas assim, você teve um pai e uma mãe que te deu a vida, né? Ou você teve muitos problemas, né, na infância, enfim, não se dava bem com o pai e com a mãe, mas você tem que entender que a hierarquia vem em primeiro lugar. Eles vieram antes de você. Então você tem que ter respeito pelo pai e pela mãe. Mas eles me criaram de uma forma que eu não gostei, de uma forma errada. Respeite-os. Eles lhe deram a vida e tá tudo bem. Isso então a gente chama de pertencimento, né? No caso, hierarquia. Então isso é hierarquia. Então, você tem que respeitar. Segundo, aí vem esse fato. Mas meu pai me batia, me judiava, minha mãe, era um inferno viver. Não interessa o que eles fizeram para você. Foi o que eles souberam fazer naquele momento, foi o que eles também receberam. A gente nunca dá aquilo que a gente não recebeu porque a gente não sabe. A gente vai até ali. Depois disso a gente sabe que a gente não teve isso também. Então foi o que eles puderam fazer naquele momento. Então a gente tem que se sentir pertencente a essa família. Independente se a gente era feliz, se gostamos ou não da forma como foi. Mas eu faço parte dessa família. Não tenho que excluir, pagar passado, dizer que nada aconteceu ou que você não conhece a família. Não, isso não existe. E em último lugar, em terceiro lugar, é o equilíbrio. Tudo na vida é o dar e receber. Eu nunca posso dar mais e receber menos, porque essa balança ela nunca vai se equilibrar. E vai chegar um momento que eu vou cansar só de dar e não receber. E aí começa cobranças, começa brigas, e aí começam os problemas, os traumas. De repente a gente acaba desenvolvendo vícios, porque muita gente quer fugir disso, né? Então, porque eu não aguento mais, aí também acabamos de sair do setembro amarelo, dos suicídios, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso também. Perguntas, né? Quando a gente fala assim no pertencimento, que, por exemplo, tem situações que tu sabe que tu tem o pertencimento daquela tua família, né? Aí tu sabe que não foi legal, mas que existiu aquele passado. Só que tu não quer fazer parte disso. Tu não quer mais contato com as pessoas que tu imagina que elas ainda te fazem mal. Como é que é visto isso na constelação? Ela é tipo assim, eu fiz um corte, porque diz que a gente faz um corte, mas na verdade a gente entende o que aconteceu, né? Sim. Como que é visto isso? Porque ao mesmo tempo tu é pertencente, mas tu não quer ser pertencente. Na verdade, assim, não é o não quer ser pertencente, é não cometer os mesmos erros, né, do teu passado. No caso de quem te criou, enfim, teu pai e tua mãe. Se você sabe que a forma como eles criou foi errada, não foi legal, você tem todo o direito de não querer fazer as mesmas coisas. Então, no momento que a gente faz uma constelação desperta e a gente entende o problema, na verdade, você não tem que curar seu pai e sua mãe porque eles erraram com você. Isso é a vida deles, é a bagagem deles, é a carga deles. Você tem que se preocupar com você, o que você quer para sua vida e como você quer levar a sua vida. Isso é bem importante que tu falou agora. Então, quer dizer assim, é como você, como pessoa se cura e não tem como curar as pessoas, né? Porque talvez isso fique para quem tá fazendo a constelação, poxa, mas daí eu tenho que curar o que me fez mal. Não, você não consegue mexer. É como dizia Chico Xavier, né? Enfim, né? Todo mundo, no caso, a gente não pode voltar lá no início e fazer um novo começo, mas a gente pode, a partir daqui, fazer um novo fim. Isso sim. Então, isso nos cabe. Né? Isso é nossa responsabilidade, nos cabe a gente fazer o que é melhor para a gente, porque a vida é nossa. Então, mudar o passado não podemos, temos que respeitá-lo, né? E aí a gente quer fazer daqui para frente. E se essas pessoas que fazem parte da minha família não se encaixam mais nisso, porque muitas não despertaram, muitas gostam de ser assim, ou acostumaram a ser assim, ou acham que estão certas, eu não tenho essa obrigação também de conviver com as pessoas e tá tudo certo. A gente não tem que se sentir culpado, porque a evolução é individual, a evolução é de cada um. Então, assim, eu não posso colocar minha felicidade na vida de outra pessoa. E se aquela pessoa também não é feliz, como é que ela vai me fazer feliz?
Então isso é uma coisa que tem que ser da gente, somente nosso. É a mesma questão da maternidade para quem está tendo agora a maternidade, né? A gente não pode colocar no filho, né? Expectativas, a gente não pode colocar a nossa vida na mão do filho. Muito pelo contrário, a gente tem que estar sempre na nossa posição, na nossa hierarquia como mãe, progenitoras, né? Dando amor, cuidando, afago, mas ao mesmo tempo nos colocando no nosso lugar. Nós somos mãe, mas também somos educadoras, nós também temos que dar limites, nós temos toda essa preocupação para os pequenos que estão aí, né? Nossos cuidados. E quando a gente fala também, eu tô perguntando, vocês podem colocar nos comentários se quiserem mais perguntas, né? Já que a gente vai ficar voltando aqui, eu tô perguntando que eu me recordo que as pessoas sempre buscam e perguntam, né? Por exemplo, assim, tu falou ali no início que a gente pode ter algum problema que resolve na constelação familiar, que a gente não acha uma explicação, no caso de doenças. Lógico, todo mundo tem que ter acompanhamento médico, tudo, né? Sim. Mas quando a gente vê isso, a gente não acha uma explicação. Essa explicação pode estar lá atrás. Pode estar lá atrás. Realmente, é aquilo que eu comentei, né? Inconscientemente, por amor, a gente pode desenvolver um câncer, tá? Porque alguém da minha ancestralidade desenvolveu um câncer. Tu vê que muitas pessoas às vezes falam assim, toda a família da minha mãe tinha câncer. Então, tipo, inconsciente, em algum momento da vida eu também tenho que desenvolver um câncer. Mas eu não penso isso. Não, a gente não pensa mais isso, está gravado no nosso psique, no nosso HDzinho, no nosso campo familiar. Então a energia vai chegar algum momento que ela vai te despertar e a gente vai desenvolver um câncer. É infeliz? É infeliz, mas isso é a nossa raiz familiar, nossa árvore genealógica, como a gente diz, né? Então, quanto antes a gente fazer o pertencimento, a aceitação e procurar ver o que acontece, mais fácil a gente não fácil cortar de a gente evitar certas coisas futuramente. Com certeza, isso assim é uma constância, muita gente concorda, todos os meus professores, enfim, colegas, tudo que a gente conversa sobre isso, a gente realmente chega a essa conclusão, que sim, pode ser ajudado. É a mesma coisa quando a gente é viciado em alguma coisa, seja doce, álcool, droga, alguma coisa, a gente chega num momento que a gente diz, não, agora eu quero melhorar, eu quero me tratar. Então assim, a gente se trata, a gente se cura, e daqui pra frente a gente não usa mais. Né? E a constelação, ela está aí justamente para isso, né? Essa parte até que tu colocou do câncer é importante, porque como é outubro rosa, né? E é todo um preventivo, esse preventivo a gente talvez não pense, né? Temos que pensar, temos que nos preocupar. Eu falo a gente como abrangindo todas as pessoas, porque talvez você esteja pensando nisso, mas como é difícil a gente pensar, a gente pensa primeiro na medicina, né, total, e porque eu vou ter uma... Mas aí, quando a gente pega um histórico... É que nem um tratamento, vamos supor assim, homopático, né? Porque, na verdade, a homeopatia, ela não cura nada, na verdade, né? Se tu for usar a homeopatia no momento que tu tiver com alguma doença, ela não vai te curar. Ela é preventiva. Então, vamos dizer que a constelação seria uma coisa preventiva. Ela vai te prevenir de muitos problemas e doenças futuras. Porque no momento que a gente se conhece, no momento que a gente sabe realmente como as coisas funcionam, elas se tornam mais fáceis de a gente trabalhar e de a gente levar a vida bem mais leve. E tranquila. E tranquila, é verdade. Me veio uma pergunta agora pro pessoal que busca É engraçado isso. Quando a pessoa busca uma cidadania, né? Tipo, filhos de alemães, filhos de italianos, que vão buscar toda a papelada dos ancestrais. Deveria quando tu faz essa busca, tu fica com bastante informação. Sim. Aí nisso também caberia as pessoas que estão buscando fazer a constelação também, né? É isso aí, que nem a gente também tá vendo sobre a cidadania italiana, né? Nossa família aqui. Então, assim, eu já tenho a certidão de nascimento do meu trisavô, lá na Itália. Então tu vê que a gente tem uma árvore, a gente tem uma ligação, né? Imagina, meu trisavô, que eu nunca
conheci, sei hoje o nome dele e tudo, mas que nasceu lá na Itália, depois veio para cá, teve todo um processo de vida. Então, às vezes, mas eu não tenho culpa do que eles passaram, do que eles não passaram. Na verdade, todos tivemos a nossa história, né? Desde que quem começou o nosso clã familiar passou por momentos ruins, momentos difíceis, momentos felizes, né? Então, assim, isso traz a nossa família, isso traz para nós também. Né? Isso é uma grande diferença de a gente saber realmente como eles foram, para a gente não cometer os mesmos erros futuros, porque não deixa de ser isso. É a mesma coisa assim, a gente criar um filho. O que esse filho vai fazer? Vai fazer as mesmas coisas que a gente faz. Por quê? Porque ele nos vê todo dia fazendo, nós somos espelhos deles. E aí então eles vão chegar um momento que eles vão fazer as mesmas coisas que a gente. Duvido quem já não tenha se tocado em algum momento da vida de dito, mas eu estou fazendo a mesma coisa que meu pai ou a mesma coisa que minha mãe. Mas que coisa isso, né? É a mesma situação. Eu não gosto, situação, mas estou fazendo. Mas estou fazendo. É inconsciente, né? Então a gente acaba fazendo a mesma coisa. Por isso que é muito importante a gente se conhecer os nossos antepassados, para justamente mudar daqui para frente, quebrar esse ciclo repetitivo que a gente chama. Porque os antigos têm, né? Às vezes tem um pessoal mais antigo que pensa, não vamos mexer nos que já foram, né? Não vamos abrir caixas que já foram fechadas. Mas na verdade essas caixas foram fechadas, mas sem resolução. Sem resolução, elas vão continuar sempre sem resolução. Cold case, como a gente diz, caso insolúvel, né? No caso, né? Ou caso fechado. Vamos resolver o problema. E é necessário resolver. A gente tem que resolver o passado para o futuro fluir. Né? Então não tem como você deixar alguma coisa que está ruim, que não foi resolvida, para trás sem resolver. Senão o futuro não será nunca resolvido. E as pessoas também têm receio, às vezes, de fazer uma constelação familiar para não abrir feridas. Sim, geralmente a maioria tem medo disso. Porque quando é colocada a constelação familiar, é aberta essa ferida. Sim, ela é aberta. Não tem como, né? Na verdade, ela estava sempre aberta. Ela estava sempre aberta. A única coisa é que ela não sangrava, como se diz, né? Vamos ser um pouquinho mais enfáticos, né? Ele não sangrava. E aí, quando a gente cutucou, ela sangrou. E é assim que é, né? Mas a ferida vai estar sempre lá. Sempre lá. Mas a gente tem mania de querer sempre ou colocar a responsabilidade da nossa felicidade no outro, ou querer que os outros resolvam os nossos problemas. Né, o que façam por nós, né? Aquela coisa, não deixa assim, fica mais cômodo, né? Não quero passar trabalho. É uma coisa assim que até comentei fora dos bastidores com a Grazi antes, que a evolução, ela é doída, gente. Ela não é fácil. Vamos se dizer aqui como ela não é para os fracos. Ela é uma evolução, ela é doída, ela é árdua, ela te faz você mudar muitas coisas na tua vida, pensamentos, atitudes. Mas eu vou te dizer assim que ela também é transformadora. Eu falo isso pela minha vida. No momento que eu estou estudando, porque eu estou sempre estudando, estou sempre procurando, né? Eu faço cursos, então assim, cada coisa eu aprendo assim, que é uma transformação para mim, que o meu cérebro desse tamanho ficou esse e vai ficar muito mais, porque eu pretendo continuar estudando muito, que ele nunca mais vai voltar a ser assim. Sabe? E assim, é muito bom porque conhecimento nos enaltece, conhecimento nos traz alegria, às vezes nos traz um desconforto por algumas situações, mas que para nós é essencial, é revelador, assim, ó, e é algo profundo e faz muita diferença na vida. Então, para você que está olhando o vídeo aqui, né, que a gente faz com todo amor e carinho para vocês, que sentiu esse despertar, né, Jaque? Com certeza. Deixa nos comentários, ou que talvez a gente falou, mas não falou, que a sua dúvida, a sua dor. Isso. Coloca para nós os comentários, né? Eu agradeço muito a Jaque, porque eu contato ela tá sempre com as portas abertas e compartilhar conhecimento, às vezes pode ajudar você que está aí olhando e tá tendo uma dor e não sabe, não encontra onde é isso, ou sabe inconscientemente e não sabe quem ajudar. A gente tem a Jaque, a gente tem, né, muitos profissionais, e é
muito gratificante a gente falar com pessoas que compartilham os seus conhecimentos. Eu fico muito agradecida, até fiz um mês passado uma palestra na Faculdade Fátima, na qual assim, me senti muito honrada em fazer, porque vamos se dizer que foi coincidência, porque a minha mãe, ela amava a profissão dela, que era enfermeira, se aposentou como enfermeira, e eu sempre acompanhei toda a minha vida em função disso. E aí, no momento, eu fui convidada para fazer uma palestra numa faculdade onde as pessoas estão iniciando nessa vida de enfermagem. Então, ali eu pude expor também, honrei eles um monte, porque um dia eu posso estar na mão deles também. Então, ver como tudo vem, né, inconscientemente, acaba vindo, né, tudo a mesma coisa que a gente gosta, porque eu sempre gostei da área de saúde também, tanto que hoje me dedico a ela, né. Então, assim, nada é por acaso. Muito obrigada, Jaque. Eu que agradeço, gratidão. E, pessoal, até a próxima. Tchau! Tchau.